Boa noite, amigos. Com muita alegria que a gente se reúne no Cantinho de Jesus para continuarmos o nosso estudo a respeito do livro Renovando Atitudes. Com muita alegria que a gente está no capítulo 11, olhando para trás. Lembrando que o livro é a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso irmão Hamed. E ele propõe para a gente uma reflexão que está no Evangelho de Mateus e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8. E a gente primeiro vamos começar por Mateus, né? A fala do Cristo nos ensinamentos preciosos que ocorreu na montanha. E lá no Mateus 5:5 começa dizendo assim: Bem-aventurados os que choram, os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, felizes os aflitos, porque serão consolados. Interessante essas duas colocações, uma é da Bíblia do João Ferreira de Almeida e outra da Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém usa a tradução como felizes os aflitos, porque serão consolados. Soa muito diferente, né, de bem-aventurados, felizes os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino do céu. E lá em Lucas 6:20 e 21, também tem algumas anotações das bem-aventuranças. Ele fala: Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados, felizes, vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Então, muito bacana a gente tentar trazer para nossa reflexão, esse nosso momento, a bem-aventurança do Cristo, a proposta de uma vida futura, a proposta de um bem viver na atualidade, para que a gente consiga ter sucesso no nosso dia a dia. E o Hamed pega dois trechinhos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 8, que são considerações do codificador, professor Rivaio. Ele traz para a gente a seguinte colocação, abre aspas: tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. E aí o Hamed faz as suas considerações com base nessas colocações. Ele começa dizendo aqui assim: culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. E aqui tem algumas coisas primorosas. Primeiro, paralisação das nossas oportunidades de crescimento. Algumas vezes nós nos estagnamos. E aí a gente traz a seguinte reflexão: para que parar? Qual a vantagem? Que vantagem há em parar? Para que paralisar as nossas oportunidades de crescimento? E aqui, amigos e amigas, a gente precisa tentar trazer à tona os nossos conhecimentos da imortalidade da alma, vida futura, não é? Somos espíritos e, como espíritos criados por Deus, somos imortais, sempre teremos o amanhã.
sempre teremos a bondade divina a nosso favor. Então, nós precisamos ampliar os nossos conceitos a respeito de vida. O que é vida? O que é uma existência? Qual que é o momento presente? Oportunidades que nos são postas hoje. Oportunidades que nos são postas hoje para o nosso crescimento. Então, para que parar? Que vantagem há nisso? Na mesma frase, o Hamed traz outras duas situações muito interessantes. Ele fala que é uma fixação doentia, a culpa. Fixação doentia. Então, é interessante que fixar alguma coisa é colocá-la num lugar que ela não vai mudar. Ela não vai sair dali. Então, eu fixei alguma coisa. Reparem que eu fixei alguma coisa. E quando eu fixo alguma coisa, e principalmente quando essa situação, essa lembrança, ela não é positiva, ela tende a ser paralisadora. E muitas das vezes, como diz o Hamed, essa fixação doentia acontece em comportamentos do passado. Alguma coisa, algum fato, alguma lembrança, alguma sensação que me vem à mente agora, eu a fixo e dou muita importância para ela. Então, nós voltamos à reflexão. Para que fixar se não é bom? Para que fixar se nós temos a percepção de que nós estamos em oportunidades com oportunidades de crescimento? E o que é mais interessante, por que nós não nos consolamos com o futuro, que irá se encarregar de nos dar oportunidades de refazimento? Então, interessante que se a gente está olhando para trás, tem uma culpa, tem uma fixação, uma paralisação, a gente precisa perceber que hoje, 3 de dezembro de 2021, existe uma grande oportunidade para todos nós de resolvermos, minimizarmos, aprendermos com o que ocorreu e fazermos desse presente, que já é o futuro, melhor. Ou seja, crescendo. E aí o Hamed continua dizendo: quem que se sente culpado se julga em peccatum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. E aqui é interessante a gente trazer o conceito de pecado, pecar. Amigos, pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Toda vez que eu tenho uma tarefa para fazer, tenho um endereço para ir, e eu vou para o endereço errado, ou eu não faço aquela tarefa, eu cometi um pecado de não realizar o que era esperado. E aí a gente foi buscar a palavra culpa na filosofia. E a gente achou assim, abre aspas, o problema originado a partir da dicotomia do bem e o mal, segundo Nietzsche, responsável por estabelecer o critério da culpa como horizonte, teria origem na moral. Então, Nietzsche traz para a gente essa dupla, bem e o mal, dicotomia. Né? A gente fica entre lá e cá. Responsável por estabelecer o critério da culpa como horizonte, teria origem na moral. E ele fala que o problema moral é humano, demasiadamente humano. O problema moral é humano, demasiadamente humano. O que ele está tentando nos dizer? Que nós estamos vivendo muito materializados. Só coisas materiais, só coisas físicas. Humano, demasiadamente humano. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito,
que é que não estamos passando por uma experiência humana. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, não seres humanos passando por uma experiência espiritual. E aí eu fui procurar saber quem que é esse tal de Nietzsche, né? Quer saber ele. Aí eu descobri que era um filósofo, crítico cultural alemão, poeta, compositor do século XIX. Eu falei, opa, século XIX? Época da ciência espírita, do livro dos espíritas chegando. E ele escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predição por metáfora, ironia e aforismo. Quando foi que ele nasceu? 1844. Desencarnou em 1900. Então, ele pegou todo aquele momento da apresentação do Livro dos Espíritos na Europa. Né? E a Alemanha está ali garradinha, né? Faz parte disso. Então, o problema moral é humano, demasiadamente humano. E quem se sente culpado se julga em pecado. E nessa situação, o Hamed vem trazer para a gente que certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Olha que interessante. Em vez de ajudar a eliminar, usa como meio de exploração. Gente, a culpa gera recursos amoedados. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem, abre aspas, tementes a Deus, fecha aspas. Afirmando as religiões, certas religiões, afirmando que a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, diz Hamed, de que o Criador da vida é infinitamente bondade e compreensão. Se Deus, nosso Pai, ele é infinitamente bondade e compreensão, ele vai se ater à culpa? Não, porque ele sabe que nós estamos no processo de crescimento, desenvolvimento, perfectibilidade, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 3.2. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à perfectibilidade. Então, Deus, sabendo desse processo evolutivo, hora nenhuma ele se atém às nossas dificuldades. A proposta é de sempre nos fornecer oportunidades de deixarmos essa, entre aspas, culpa, essas dificuldades, aprendermos nas oportunidades que estão presentes hoje. Então, hoje, nessa bela sexta-feira, quais são as nossas oportunidades nesse momento? Refletir sobre o que eu estou trazendo. Estou trazendo. Esse é o título da lição, olhando para trás. Então, a proposta é que a gente olhe para trás e entenda o que está acontecendo hoje, ou seja, a causa e o efeito que está acontecendo na minha vida. Efeito, as situações, tanto complicadas como boas, são causas que nós causamos. Então, esquecemos todos nós de que o Criador da vida é infinitamente bondade e que sempre vê com os olhos do amor. Sempre vê com os olhos do amor. Eu lembro, né, quando eu penso nisso, desse julgamento, e a gente tem o medo de ser julgado, né? Aí eu lembro do Cristo junto da mulher adúltera. Eu acho bacana aquilo, porque Jesus olha para aquela mulher, olha para aquela multidão, e ele não está preocupado com os culpados, ele não está procurando culpado, ele está procurando dar vida nova. Vida nova.
Por isso que ele fala para ela: mulher, cadê aqueles que te condenam? Ela responde: foram embora, Senhor. E aí ele diz: eu também não te condeno. O Cristo de Deus não deseja o pecado. Ele necessita, ele quer auxiliar a todos, pecadores ou não, que erraram algo ou não. E aí o Hamed continua dizendo que, na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Amigos, amigas, qual que é o prazer de estar agarrado ao não bom? Nós não temos o livre-arbítrio, nós não temos controle. Quando a gente quer ir para a sala, as nossas pernas não nos levam. Quando a gente quer ir para a cozinha, quando a gente quer ir para a rua, as nossas pernas não nos levam. Por que que nós também não tomamos essa atitude com relação aos equívocos? Se ele está na sala, deixa eu ir para o quarto. Se ele está na cozinha, deixa eu ir para a sala. Por que que eu tenho que ir de encontro a ele? Que magnetismo é ele que ele tem? Que poder é ele que ele tem sobre mim? Eu não consigo deixá-lo na posição, no local que ele está, que é o passado. Precisamos fazer esse exercício, tá, gente? Nos desviarmos desses pensamentos, dessas emoções não boas. É fundamental para que a gente tenha um dia muito mais proveitoso. Proveitoso. E aí o Hamed continua dizendo assim, que nossa atual cultura ainda é mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos. Olha que interessante. A nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, ele vai trazer um exemplo, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Induzindo os filhos à culpa. Os amigos fazem isso também, tá, gente? Os amigos, os companheiros, na hora que a gente está numa conversa, tentando uma paz, um consolo, eles ressaltam a culpa. E tem hora que até existe uma concorrência para ver quem é que tem a culpa maior, quem é que equivocou-se maior, em vez de tentar trazer ou parar com aquele assunto, que também é uma forma cultural que a gente ainda não tem. Culturalmente, a gente adora falar do que não é bom. Nas nossas rodas, a gente sempre traz esses comentários do que não é bom, e eles rendem, 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 rendem. E isso vai tomando conta da gente, vai nos sufocando. Esse é um grande processo que precisa ser desenvolvido na mente, no coração dos cristãos espíritas. Evitar que da nossa boca saia palavras que vão cultivar o não bom. Esse é um dos grandes exemplos que o Cristo traz para nós também. Ele não se atinha às coisas que não eram boas. Quando as cenas, os fatos, as circunstâncias que ele estava envolvido não era positivo, ele se retirava, dando tempo àqueles de perceber que não era bom. E a gente lembra lá no livro Jesus no Lar, primeira lição, né? Instituição do culto do Evangelho no lar na casa de Pedro. E lá fala que quando ele percebe que o rumo da prosa estava caminhando para uma situação não boa, ele chama, esse é o nosso chamado hoje, para as coisas boas. Oh, vamos falar de alguma coisa elevada? Vamos tentar ver a positividade, a beleza que nós estamos envolvidos agora? Amigos e amigas, estar reencarnado
é estar posto no caminho das nossas renovações. Então, no recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Abre aspas. Você ainda me mata do coração, fecha aspas. Você ainda me mata do coração. Ou seja, você vai receber essa culpa. Se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é sua. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou os filhos também usam isso. Filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. O que eles falam? Abre aspas. Os pais de minhas amigas deixam elas fazerem isso. Fecha aspas. Ou seja, se você não deixar, você não é uma pessoa boa. E se você não é uma pessoa boa, você está na culpa. Você é culpado por não estar me deixando ser feliz. Olha como é que todo mundo, né, é muito conveniente e usa-se de todos os argumentos para se aproveitar da situação. E aí cria uma cena em que você será culpado. Culpar não é um método educativo, diz Hamed, nem tampouco gerador de crescimento. É mais um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Amigos e amigas, aqui ele trouxe uma palavrinha mágica: responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade não é pesada. Responsabilidade é leve, no sentido de que se eu tenho alguma coisa sobre o meu compromisso, sobre o meu dever, eu tenho condições de realizar aquilo com primazia, com boa qualidade. Eu preciso ser responsável por isso. Eu preciso trabalhar esse momento, aquela situação, para que o resultado seja bom. E se não foi bom, eu necessito refazer aquele processo. Ser responsável pelos meus atos e minhas atitudes. E aí a gente precisa lembrar que isso tudo brota do nosso pensamento, das nossas emoções. Compromisso, responsabilidade. E aí nós somos lá no Pensamento e Vida, Emmanuel, fotografia do Chico, capítulo Culpa. Olha que interessante, hein? Lembrando que o livro Pensamento e Vida foi uma cartilha que pediram aos benfeitores, e o Emmanuel traz para a gente alguns pontos, uma cartilha, e um desses capítulos da cartilha é culpa, o 22. E é interessante a gente pensar que quando a gente estuda o livro Pensamento e Vida, são tijolinhos que vão sendo colocados um em cima do outro. Ele começa trabalhando a mente, né? Começa trabalhando a mente, que é a que percebe tudo, tem um espelho, né? As emoções, vai trabalhando cada hora um ponto. E ele chega nessa construção à culpa. E o Emmanuel fala que quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Olha que interessante. Quando fugimos ao dever, eu tenho que ser boa esposa, e eu não sou boa esposa, eu fugi ao dever. Eu tenho que ser bom esposo, eu não fui um bom esposo, eu fugi ao dever. Eu tenho que ser bom filho. Não é nem ser bom filho, eu tenho que ser filho. Eu tenho que ser esposo, eu tenho que ser esposa. A íntegra. Eu tenho um dever, eu tenho que ser cidadão. Eu tenho que ser filho de Deus. Então, toda vez que eu fujo ao meu dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Toda vez que a gente foge do nosso roteiro reencarnatório, nós fugimos e encontramos um sentimento de culpa. E nós perdemos tempo em não nos responsabilizar e refazer o caminhar, o processo. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas
manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Gente, aqui ele dá um ensinamento maravilhoso. Ele fala que esse remorso, essa culpa, lá na alma, em nosso espírito, ele afeta o perispírito que afeta o corpo físico. Não fica somente no mundo das ideias, das emoções. Não. Ele faz todo esse processo de debilitar o organismo perispiritual e debilitar o organismo físico. As doenças psicossomáticas, muitas das vezes, chegando a culminar nos cânceres, nas graves moléstias, porque eu fugi ao dever. Qual que é o objetivo da mão? Qual que é o objetivo dos pés, dos olhos, da boca, dos sentidos? Qual que é o nosso objetivo? Quando nós fugimos aos nossos objetivos, origina-se remorso, múltiplas manifestações, que abrem brechas de sombra dos tecidos mentais, perispíriticos e físicos. Então, a gente precisa entender por que a gente tem que diminuir, eliminar, trabalhar a culpa, o remorso, para que a gente não tenha graves moléstias. Então, não ficou mais só no problema mental. Não. É uma cadeia. Tem um desenrolar até chegar no corpo físico. Então, se eu me percebo em alguma situação que pode gerar culpa, eu tenho que me responsabilizar e acertar os meus atos e atitudes. Mais à frente, o Hamed continua dizendo assim: em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros. Aí já começou a terceirização. Acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Ele está falando claramente daqueles que não aceitam a responsabilidade pelos seus atos, né? E tentam colocar isso nas mãos, nas costas do terceiro. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. Né? Nós, espíritos, temos esse hábito, né? Tudo que acontece conosco é os obsessores. Ah, os obsessores. Pois é. Se eu tivesse feito o meu dever, obsessor nenhum chegaria. Se eu fizer o meu para casa, não tem chance para o obsessor. Eu lembro de um caso muito interessante, inclusive aconteceu aí no cantinho de um amigo. Ele estava na reunião de tratamento, de educação mediúnica, e aí numa reunião aparece um espírito acusando ele de não estar cumprindo como combinado com ele no plano espiritual. Ele falou, não, mas ele usou de todas as palavras para menosprezá-lo, porque ele tinha que cumprir aquele compromisso equivocado que ele tinha feito lá. E o companheiro desencarnado estava exigindo dele que cumprisse. Aí o dialogador, com muito bom traquejo, pergunta para ele o que foi, o que tudo. Ele falou, olha, não importa o que seja. O que importa é que ele combinou comigo e ele tem que cumprir. Aí o dialogador falou, mas ele percebeu um caminho diferente, um caminho melhor. Ele está seguindo Cristo. E o espírito virou e falou assim, mas eu não quero saber disso. Ele combinou comigo, ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Aí o dialogador falou assim, olha, mas você está vendo que ele não está mais conectado com esse tipo de compromisso, de combinado. Então, a partir de hoje, ele não vai mais seguir isso. Gente, um amigo ficou bravo. E aí, terminada a reunião, esse amigo chegou para o dialogador e falou assim, e agora, o que eu faço? Né? Imagina, uma reunião de educação mediúnica, né? O que eu faço agora era comigo mesmo. Ele falou assim, não, era com você sim, ele apontou para você.
Agora, o que você tem que fazer é seguir o bom caminho, cumprir o seu dever no bem, no bem. Então, é importantíssimo isso, não terceirizar, porque a gente podia falar assim, não, mas eu estou fazendo isso porque eu tinha um combinado e agora eu não consigo sair desse combinado. Conseguimos sim. Aí que está a providência divina, os amigos espirituais, nossos benfeitores, Deus, Cristo, nossos anjos da guarda e nós. É o quarteto fantástico que nós temos. Nós fazemos parte de um quarteto fantástico. Deus, Jesus, o Cristo, nossos anjos da guarda e nós. Quarteto fantástico. Sempre presente em nossa vida em todos os instantes. Então, começamos a tirar as escamas dos nossos olhos, percebendo o que não está bom no nosso dia a dia. Não vamos culpar o outro, não, porque o outro tem o seu processo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir nosso dever, aproveitando as oportunidades que nos são postas. E o remédio continua dizendo: no entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Gente, essa ideia de terceirizar, essa ideia de não aceitar os erros, nós entramos numa prisão mental. E não é fácil sair dela. Porque fomos nós mesmos que jogamos a chave fora. Nós mesmos que mudamos o segredo, que colocamos as correntes. Nós criamos essa prisão mental. Dar importância às culpas, diz Hamed, é focalizar fatos passados com certa regularidade. Voltar ao passado com regularidade. E aqui a gente lembra aquela situação do motorista, né, dirigindo. Ele tem que ficar de olho na estrada, mas de vez em quando ele tem que dar uma olhadinha no retrovisor. Olhadinha. Ele não pode ficar o tempo todo olhando para o retrovisor, senão ele perde a condição de bom motorista. Porque nosso olhar, amigos e amigas, tem que estar voltado para o presente, para o futuro. Passado, ele é muito inconveniente, porque ele quer o tempo todo se fazer presente. Ele não quer ficar no lugar dele, que é o passado, não. Não, ele quer se tornar presente. E nós não podemos permitir que ele se torne presente. Ainda mais se for um passado não bom, um passado equivocado. Esse é que a gente não tem que dar atenção mesmo, mas sempre visualizando o presente para não cometer os erros do passado. Amigos e amigas, é permitido errar. Deus sabe disso, Cristo sabe disso, nosso anjo da guarda sabe disso, por isso que ele é nosso anjo da guarda, nosso personal anjo, porque ele sabe que nós temos muitas tendências a nos equivocar. Mas que tal cometermos erros novos? Não aquele que a gente está fixado. Que tal erros novos? Então, com base nos nossos saberes, com os nossos aprendizados, por que que nós não utilizamos essa gama, colocamos à nossa frente? E aí, juntando essas pecinhas, com certeza ainda vai dar alguns equívocos para frente, mas não daquela forma. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar a verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Presos a essas situações passadas, nós desperdiçamos momentos valiosos. Eu errei, eu sei que eu errei, mas me dá a chance de fazer diferente? Aí Deus oferta para a gente essa chance.
É assim o dia inteiro, gente. Nascer, renascer, nascer, renascer, acordar, dormir. Todo dia Deus nos dá novas chances, verdadeiras oportunidades super valiosas para o nosso desenvolvimento intelecto moral. Então, é interessante isso, que eu preciso dos erros para construir acertos. Não devia, né? Não devia ser assim, mas é assim. O processo de aprendizado, ele é desse jeito. Ele é desse jeito. Eu, utilizando a minha inteligência, que ainda é pouco dilatada, eu vou errar. Vou. Mas, quiçá, seja erros novos, com base nossos conhecimentos. Mas o que é interessante? Não perder o valioso agora, o presente. Então, tem alguém que eu tenho alguma dificuldade. Vai, se desculpe. E aí, Hamed traz essa situação para nós. Ele fala, abre aspas, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus fala isso. Ninguém que lança a mão ao arado para trabalhar. Porque arado, você precisa estar prestando atenção ali no suco, no rasgo que o arado faz na terra. Porque senão fica um caminho de minhoca. Então, se você quer fazer aquele trilho bonitinho, perfeito, cumprir o seu dever, devemos não olhar para trás. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós queremos estar aptos, não queremos? Todos nós queremos estar aptos. Então, precisamos prestar atenção no presente. No presente. Aí o Hamed continua dizendo que, olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, frequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. E que não é bom ficar agarrado no passado. Ele é prisão. O passado, ele quer evitar que a gente alcance o sucesso. A gente ainda não entendeu essa pegadinha dele, não? Precisa entender essa pegadinha. O passado, ele é muito bom para novas decisões, mas ele é péssimo para estar presente no nosso dia a dia. Não cabe ele no nosso dia a dia. Cabe os ensinamentos, os aprendizados que a gente teve lá. Mas ele não pode dirigir o nosso presente. É o caso do retrovisor. Dei uma olhadinha, voltei para frente. Prestando atenção na sinalização, nos que vem pela frente. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas. Temos necessidade de exercitar para aprender as coisas. De colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. Amigos e amigas, aqui ele está falando, sabe de quê? Hábitos. Hábitos. Sabe aquele que você não consegue parar de repetir? Fica no mesmo círculo. Você não está aprendendo. Foi feito aquele aprendizado, conseguiu descobrir aquele caminho. É assim que funciona? Vamos elevar esse nível? Vamos fazer novas coisas com esse aprendizado? Ah, mas e o medo de errar? O medo não cabe no processo evolutivo do espírito. Não existe medo, porque tudo é posto por Deus para que a gente tenha sucesso. O medo paralisa. O receio neutraliza. Não andar atrofia as pernas. Temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, colocar as aptidões em treino,
repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Opa! Olha só que interessante, perfeccionismo com culpa tem a ver? A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Querer ser corretíssimo. Tem um risquinho, tudo maravilhoso. E aí, quando tem um risquinho, eu sou culpado. Ah, não está bom. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Alimentamos a ideia que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Amigos e amigas, nós estamos no caminho da perfectibilidade. Nessa condição, ainda não conseguimos fazer as coisas perfeitas. Então, precisamos entender que nós e os que estão conosco também estão no processo de aprender as coisas. Repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. Ou seja, se permitir e permitir ao outro que ele também se equivoque, que ele também acerte. Eu preciso dar a todos essa boa condição. Acertei, errei. Aí o Pai, na sua grandiosidade, ele nos dá um novo dia. Aí eu falei assim, poxa, ontem eu fiz essa conta de errado, hoje eu vou acertar. Mas o que eu fico? Eu passo a noite me penalizando por ter errado a conta. Pô, calma lá, calma e elegância, né? Calma e elegância. Amanhã vai vir outra conta. Acerte nela. Aquela não tem jeito de você fazer mais aquela prova. Acerte na próxima. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva. Todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Gente, aqui ele está falando que nós somos bons na atualidade, conforme a nossa idade evolutiva. Então, nós precisamos entender e nos propiciar novas oportunidades de sermos melhores. Lembram? Lá no Livro dos Espíritos não fala que nós saímos do reino mineral, vegetal, animal e hoje estamos no hominal? Se nós não tivéssemos evoluído, aprendido, nós não teríamos passado esses níveis. Estagiamos lá. Então, quando nós aprendemos tudo que tínhamos que aprender no mineral, nós passamos para o vegetal. Quando aprendemos, estagiamos tudo que tinha que ter lá no vegetal, passamos para o animal. Então, nós estamos indo muito bem. Estamos estagiando no reino nominal. Parabéns a todos nós. E nesse reino que nós estamos estagiando, tem grandes desafios. E agora nós temos o livre-arbítrio. Grandes desafios. E nós precisamos olhar que daqui a pouco nós vamos estagiar em outros reinos. Os angélicos, os cristos. Então nós temos que ter esse olhar, para esse olho, eu preciso aproveitar cada minuto para me tornar melhor. E o Hamed continua dizendo que a todo momento fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. Senso de realidade é o que eu sei fazer. Onde tem gente que sabe fazer um bolo maravilhoso, só fazer um café maravilhoso. É a realidade dele. Ah, mas ele tem dificuldade nisso, 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 nisso. Bacana. Daqui a pouco ele pega o jeito, aprende por causa dos erros e também vai ter uma realidade com um bolo maravilhoso. A todo momento, temos a oportunidade de aprender. O arrependimento, ele coloca aqui entre aspas, resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos.
enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. Então, olha que interessante ele falando que o arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos. Sabe quando você faz aquela coisa assim meio desanimado, quando você não está afim de fazer aquilo, aí você faz aquilo, né, por pouco, né? Sem atenção, um arrependimento. Nossa, eu devia ter tido mais atenção naquilo e não fiz. E ele fala que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. Olha onde que a culpa vem se alojar, né? Na ignorância ou na impotência. Mas nós precisamos perceber a nossa realidade, ou seja, estarmos presentes. Eu vou fazer um bolo, vou fazer um café, vou limpar a casa, vou para o trabalho. Eu preciso ir com a vontade de ser, de realizar aquilo com maestria, com boa qualidade. Eu preciso ter essa vontade em mim. Ou seja, esse é uma das grandes referências do Cristo. Fazer, buscar fazer bem feito. Nós precisamos buscar fazer bem feito tudo. E aí o Hamed continua dizendo que a divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente. A divina providência sempre nos dá a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Gente, nós estamos reencarnados aqui porque a divina providência nos deu a oportunidade de reparação. Tirou de nós a condenação irrevogável. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Está lá no Evangelho. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Não há razão, portanto, de culpar-se, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco. Tudo no seu exato grau, a sua exata quantidade. Então, se eu não quero ser cobrado, o que eu preciso fazer? Realizar o meu dever com qualidade. Ser marido, ser filho, ser esposa, ser cidadão. Preciso realizar isso tudo com maestria. Aí ele fala, né, traz uma fala de Paulo, severa Paulo de Tarso. A mim que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se, dessa forma, um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Gente, isso é muito legal, porque tudo com seu peso e sua medida real. O seu peso e sua medida real. Então, se eu cometi um equívoco, aquilo vale 3 pontos. Hora nenhuma ela vai valer 10. E eu preciso viver para resolver aqueles 3 pontos que eu não consegui. Lucidez. Porque quando eu desconheço, eu não sou cobrado por aquilo. Então, mas você leu tudo, mas aquilo não consegui absorver, ainda não faz parte do meu dia a dia. Mas você está sabendo disso? Sim, mas é uma informação, não um sentimento. Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor. Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Modifiquemos a nossa conduta. Precisamos modificar a nossa conduta dentro do agrupamento que nós estamos inseridos. Porque também não vale a pena
sair daquele grupo, porque aquele grupo é um grupo de processo pedagógico. É um grupo que vai nos ajudar a superar, a diminuir, a resolver o que nós temos para vivenciar. E aí, para a gente finalizar, a gente foi lá no Pensamento e Vida, no mesmo capítulo 22, no finalzinho da lição, o Emmanuel fala para a gente que toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, nós estamos inseridos hoje num lar, numa sociedade, né? Numa cidade. Se a gente não fizer, se não fizermos o nosso dever aqui, qual que é o nosso dever? Ser bom filho de Deus, aprender as suas leis, né? Nos buscarmos sermos instruídos, educados. Nosso dever, nós precisamos realizar toda deserção do dever traz arrependimento. Então, para que isso não aconteça, porque eu já sei o resultado, eu já sei o efeito, eu preciso trabalhar na causa, para que eu não necessite restaurar. Nós hoje estamos no processo de restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante nas escolas das longas reparações, então nós precisamos, né, buscar esse reajustamento nesse momento. É por essa razão, finaliza Emmanuel belíssimamente essa lição, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a reencontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor e do perdão sem limite. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho, para não seres levado ao juízo, não ser preso. É essa a ideia. A ideia do Cristo, a ideia da nossa oportunidade hoje é de nos libertar de toda e qualquer culpa, de todo e qualquer remorso. Deixemos para trás essa lembrança não boa e olhamos para a frente, realizando o que nos é posto hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente vai vivendo isso, minuto a minuto, dia a dia, e nos transformando. Porque a gente não vai deixar mais o presente se fazer presente. Perdão, nós não vamos mais deixar o passado se tornar presente em nosso dia a dia. Vamos deixar ele lá atrás, no lugar que lhe cabe, e vamos hoje plantar novas sementes, sementes de paz, de equilíbrio, de harmonia. É por isso que esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala: bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois serão consolados. Amigos e amigas, é a nossa percepção de que as dificuldades que temos são fonte de nosso sucesso, das nossas consolações. Então, que a gente passe com louvor, resignação, com entendimento, por tudo que está nos incomodando, usando a certeza da vida futura e a certeza do amparo de Deus, do Cristo e dos benfeitores. Nós chegamos ao final, agradecemos o carinho de vocês, que a gente possa cada vez mais, junto ao Cristo, junto a esse desejo de fazer o bem, trilharmos um caminho com muita alegria, com muita paz. Beijo no coração de todos, boa caminhada.